Tudo bem com você? Como é que foi a sua semana? Eu espero que bem. Hoje a gente finaliza, o nosso tema aí da semana nos Salmos, parte 2. Vamos fazer o resumo de tudo e finalizar com o estudo adicional aqui do dia de hoje, sexta-feira, dia 30 de maio, do nosso guia aqui, Alusões, Imagens e Símbolos, como estudar a profecia bíblica, que é um guia prático, sistemático para a gente aprender sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, tá bom? É o guia, a lição da escola sabatina. Vamos fazer essa recapitulação juntos aí, tá bom? Então fica juntinho aí comigo até o final do vídeo, porque como sempre eu digo, vale a pena, vale a nossa salvação. Vamos lá então, compartilhando aqui com você a telinha, o slide. Sexta-feira, resumo da semana, hoje 30 de maio, e a gente finalizando aí o tema nos Salmos, a parte 2, tá bom? Se você não pegou o estudo de tudo aqui, tem vídeo aprofundado, cerca de 18 a 20, 25 minutos cada vídeo, desde o sábado passado, tá bom? Então dá uma olhadinha, vamos recapitular aqui e aí chegar no aprendizado de hoje. Então a gente viu aí o verso para memorizar, que a gente viu lá na lição de sábado, tá aí no card, na descrição, nos comentários, tá? Tá em Salmo 67, verso 3 e 4. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Então a gente viu durante a semana toda esse assunto aqui de como os salmos trazem de forma escatológica aí, também falando do futuro, as profecias, E dão esclarecimentos aí de conceitos e fundamentos. No sábado a gente viu aqui um resumo, eu gosto muito desses resumos do Tá na Lição, perfil aí do Telegram, e também do Infolição. E aqui essas imagens bem interessantes também que resumem aí o que a gente viu durante a semana, feitas aqui pelo Ezron Wasley. Então a gente viu aqui no sábado sobre os motivos da alegria dos povos em Deus, conforme aí o Salmo 67, tá bom? A gente viu aqui que Deus é um reto juiz, um bom pastor. Reto juiz porque ele julga com justiça e um bom pastor porque ele guia com segurança as suas ovelhas, Esses dois motivos revelam que a alegria dos povos não se baseia apenas nas bênçãos materiais, mas no caráter justo e cuidador de Deus, que governa o mundo com equidade e fidelidade. E aqui na imagem do lado fala que os salmos abordam essas mesmas questões em profundidade, explorando quase todas as emoções humanas possíveis, do desânimo a euforia, O que a gente viu ali, os lamentos, os cânticos, as poesias, as orações, No domingo a gente viu que nosso mundo atual, com todos os seus males, não vai durar para sempre. E o que Deus promete é algo que mal conseguimos imaginar. Aqui a gente viu na lição que o Salmo 46 nos lembra que não importa o que aconteça aqui, ainda que a terra se transforme, que os montes se abalem, Deus permanece como nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente nas tribulações, na angústia, Então aqui a gente viu no Salmo 46, que Deus é o nosso refúgio, que Deus é a nossa fortaleza, que Deus é o nosso socorro, morreu por nós, Nos tirou aquela pena de que o salário do pecado era a morte, Então Deus nos livrou dessa condenação. Mesmo em meio às tribulações, provações e lutas que enfrentamos, no fim das contas devemos seguir a ordem divina. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Então tá aqui no Salmo 46, verso 10, tá bom? Na segunda, a gente viu que em curto prazo, as coisas nesse mundo aqui vão piorar, mas no longo prazo, o que é que a gente tem? O que é que nos espera? Para quem aceitou Jesus como seu Salvador e obedece os seus mandamentos, Jesus vai dar uma recompensa infinitamente maior e melhor do que isso que a gente tem aqui nessa terra, Então, com Jesus, tudo será diferente. Então, na segunda, a gente viu que mesmo em cenários de caos, Deus oferece esperança, restauração e um novo começo para quem se volta a Ele. Fazendo referência aqui a Jeremias, capítulo 4, do verso 23 ao 26. Então a gente viu aqui no verso 23 do capítulo 4 de Jeremias, quando o pecado gera o caos, No verso 24 e 25, quando a vida se abala sem Deus. E no verso 26, a grande recompensa, quando Deus oferece a nova esperança, Então, nos dá aí uma luz no fim do túnel. Então, na terça-feira, a gente viu que no longo prazo o futuro será brilhante. A gente tem que ter paciência e persistência no Senhor, Enquanto esse tempo glorioso não chega, lutamos com as consequências da escolha humana que cedeu o domínio do planeta a Lúcifer. Então, a gente viu aqui o tema debaixo de seus pés na terça-feira, falando sobre essa questão de ser dono, ser proprietário, dominar quando a gente pisa ali. A Bíblia tem muito essa analogia, essa referência, essa metáfora,
falando do diabo que estava por rondar e passear na terra, por ter usurpado isso de Adão e Eva, né? E a gente viu que Jesus também vai pisar aqui novamente, não na segunda vida, porque a gente vai encontrar com ele nos ares, mas depois para estabelecer a nova Jerusalém, né? Então, na antiguidade, pisar simbolizava domínio. Satanás reivindica a terra, está lá, né, em Jó, capítulo 1, verso 7, mas essa terra aqui pertence ao Senhor, conforme Gênesis 13, 17, Salmos 24, 1, que em breve tomará de novo a posse definitiva aqui do planeta. Novo céu e nova terra. A gente viu isso na lição de terça. Então a gente viu aqui a usurpação, né? O falso domínio que Satanás tem, a promessa e uma legítima posse que está lá em Gênesis, a herança dos salvos, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, né? Parousia, né? E a restauração, a posse eterna em Zacarias 14, de 4 a 9, a nova Jerusalém que vai vir, não vai ter mais pranto, mais dor, mais morte, né? Em breve tudo estará debaixo dos pés de Cristo. Amém, né? O Senhor será rei sobre toda a terra. O pecado, a dor e o falso domínio terão o fim. Amém? Essa é a nossa bendita esperança, né? Na quarta, a gente fortalece a ideia de que mesmo diante dos problemas, né, somos chamados a ter esperança e não julgar o futuro pelos eventos atuais. O tema que a gente viu foi vinho e sangue, falando aí do vinho que é o cálice ali para os perdidos, para os ímpios, para a perdição, né? A perdição eterna, e o sangue, representando aí o sacrifício de Cristo, nos dando a redenção eterna. Na Bíblia, o cálice simboliza destino. No juízo final, cada pessoa enfrentará dois caminhos: o cálice da graça ou o cálice da ira divina. A gente viu aí Salmo 75, verso 8, e Apocalipse também 14. Então a gente viu aqui o cálice da graça, Jesus feliz, alegre, né, redimindo o seu povo, né? E do lado de cá, Jesus triste, porque ele quer salvar todos. Mas infelizmente o salário do pecado é a morte, e quem não aceita Jesus vai ter que morrer. Porque se não aceitou o sacrifício de Jesus, então vai arcar com a condenação, né? E a gente sempre bate aqui na tecla que a aceitação é demonstrada pela obediência, né? É no seu comportamento de vida, no seu estilo de vida, nas suas ações no dia a dia, que você demonstra se você aceitou, se você ama Jesus, a Deus ou não. Tá? Porque falar, todo mundo fala, mas tem que viver, tem que praticar. E ele deixou as orientações, guardar os mandamentos dele e testemunhar dele, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Cálice da nova aliança, Mateus 26, 28. Aqui, o cálice do juízo final, Salmo 75, 8. Vinho novo para justos, conforme Mateus 26, 29. Vinho amargo para os ímpios, Apocalipse 14, 9 e 10. Salvação pela graça, Efésios 2, 8 a 9. Então, retribuição das obras é o que muita gente não entende, esse complemento. Então, ser salvo pelo mérito de Jesus, é pela graça de Cristo. A gente não tem nada que a gente faça para ser salvo, é Jesus que fez. Só que a gente viu que ele não quer levar ninguém obrigado, né? Ele não vai forçar ninguém. Então, você precisa aceitar, demonstrar isso publicamente, que aceita esse amor, esse sacrifício. E é por isso que as suas obras vão falar por você, tá? Então, Apocalipse 18, verso 6 e Apocalipse 20, 12 e 13. E aqui, pro final, Apocalipse 22, vida eterna com Deus, o cálice da graça traz isso. E aqui, separação eterna de Deus, o cálice da perdição, do juízo final, do vinho aqui, né? Apocalipse 20, verso 14 e 15, tá bom? Na quinta-feira, a gente viu aqui que no plano da salvação, Deus providenciou um meio de readmitir os pecadores em sua presença imediata e gloriosa, sem serem destruídos por sua glória. Então a gente viu que o ser humano se afastou de Deus, mas Deus sempre veio buscar, pedindo para habitar no meio do ser humano, né? Com os santuários, com o trono dele sendo representado desde o Jardim do Éden, depois na Arca da Aliança, depois no santuário terrestre, e a gente está vendo aí, né, no templo, no Monte Sião, e no nosso corpo como templo do Espírito Santo, né? Ele quer habitar conosco. A gente viu o tema para que se conheça a tua salvação, foi o tema de ontem, o vídeo de ontem, né? Deus nunca desejou ser um Deus oculto. Desde o princípio, o seu plano é ser conhecido, adorado e amado por todos os povos, segundo está em Isaías 45, 22. Então a gente estudou o Salmo 67, né? Onde a gente viu que a nossa missão aqui, assim que a gente aceita Jesus, é resplandecer, é refletir a luz de Deus para o próximo, né? Então, muito bacana isso, é revelar o caminho de Deus para as pessoas. A gente tem uma missão, né, de proclamar a salvação de Deus. A gente foi chamado para isso, assim como o povo de Israel foi chamado lá. O silêncio da igreja é a escuridão do mundo. Se calarmos, até as pedras clamarão. É tempo de brilhar, guiar e anunciar sobre o evangelho, sobre a volta de Jesus. Isso está escrito em Isaías, capítulo 60, no verso 1. Abacuque 2,14 também, né? Lembrando a nossa missão. E hoje, sexta-feira, vamos dar uma olhadinha aqui no guia, né? Tem umas coisas interessantes aqui no estudo adicional, eu vou compartilhar com você. Então aqui o guia pede, ó, leia Salmo 133, Atos, capítulo 1, o verso 4 a 9, e Apocalipse 5,
versos 4 a 7. Então, 3 textos aí, dá um pause aí, lê na sua Bíblia para a gente poder entender o que o guia quis trazer para a gente hoje, né? E aqui o autor coloca, durante a era patriarcal, a influência do Espírito Santo tinha sido muitas vezes revelada de maneira notável, mas nunca em sua plenitude. Quando a gente vê na lição de ontem a ideia de pregar o evangelho, de ser usado pelo Espírito Santo, esses textos aqui vão falar disso, que Deus, quando sobe, ascende aos céus, ele deixa o Consolador, pede para o povo aguardar, porque ele vai mandar um ajudador, né? Então, para a gente pregar essa mensagem, para a gente ser luz, divulgar, a gente precisa ter uma ajuda, porque sozinho a gente não consegue, tá? Tem que ter o Espírito Santo sendo usado através de nós, tá? Então a gente vai ver um pouco disso hoje. Agora, em obediência à palavra do Salvador, os discípulos suplicavam esse dom, e no céu, Cristo intercedia por eles ainda mais. Ele reclamou o dom do Espírito para que pudesse derramá-lo sobre seu povo. Ellen White escreve isso no livro Atos dos Apóstolos, da CPB, Casa Publicadora Brasileira, né? Tá aqui nesses textos aqui, para a gente dar continuidade, deixa eu botar aqui o texto rapidinho. Tá aqui, eu não vou ler, tá? Para não demorar muito, mas tá aqui o Salmo 133, falando aí de algumas coisas bem interessantes. Eu vou mostrar o resumo aqui no final. Atos dos Apóstolos, Atos 1, fala justamente do derramamento do Espírito ali, né? Quando Jesus vai, em poucos dias vocês serão batizados pelo Espírito Santo, tá? E aí quando Jesus vai aos céus, ele fala, né? Do mesmo jeito que eu estou subindo, eu vou voltar e eles vão receber aí o Espírito Santo. E Apocalipse fala também do Jesus abrindo ali o livrinho que estava selado, né? O único que é digno de abrir o selo ali entregue para proclamar o Evangelho, a mensagem, as 3 mensagens angélicas e salvar o seu povo, né? Então, dá uma lida aí, dá um pause para você entender o contexto do tema de hoje. Tem um resumo aqui do tema de hoje também feito aqui pelo Infolição e pelo Tá na Lição, ó. Sexta-feira, finalizando, a obra é dirigida a partir do santuário celestial, ou seja, é Jesus, é Deus que faz tudo através de nós, não é a nossa força. Nossa obra está ligada a Cristo, Ele nos guia e nos capacita. Esse é o trabalho dele, não nosso. Somos chamados a seguir a sua direção. A gente viu aí que ele pediu para a gente ler o Salmo 133, eu espero que você tenha lido aí na sua Bíblia, que revela a verdadeira unidade, transformando relacionamentos, consagrando corações e atraindo a presença de Deus, criando um ambiente de bênção, tá bom? Então a gente viu aqui, ó, uma unidade que gera harmonia fraternal no seu povo, na igreja de Deus, que é o povo de Deus, né? Uma unidade que produz consagração através da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a unidade que atrai a presença divina, que é o Espírito Santo, a unidade que traz refrigério espiritual, aqui falando do amor de Deus, Deus é amor, e aqui, por fim, a santidade, né? A unidade que libera bênçãos eternas, falando do Deus Todo-Poderoso e Santo, e Justo, e Verdadeiro, né? Então, muito bom esse resumo aqui também. O guia ainda continua aqui, ó, os discípulos deviam testemunhar até os confins da terra, que foi o que a gente viu ontem, né? Nossa missão, anunciando a volta de Jesus, conforme está em Atos 1:8, Mateus 24:14. Devemos continuar o que eles começaram. Quando Cristo nos disse para levar o evangelho ao mundo, ele não nos deixou sozinhos para tentar descobrir como é que a gente vai fazer isso, né? A obra é dirigida a partir do santuário celestial do Espírito Santo de Deus. Nossa obra está ligada a Cristo. Ele nos guia e nos capacita. Esse é o trabalho dele, não nosso. Então, às vezes, a pessoa quer se capacitar, quer se achar toda poderosa, né? Só quer sair se tiver cumprindo ali os seus requisitos, as suas exigências. E a gente sabe que o poder, a força, a capacitação vem de Deus. A gente tem que se colocar nas mãos dele como instrumento, com as nossas falhas, com o nosso erro, né? E ele vai usar. Somos chamados a seguir sua direção. Foi assim que aconteceu com Israel. Deus pediu que ele seguisse suas instruções e ele realizou o impossível. O Espírito Santo já está trabalhando no coração das pessoas. Somos chamados a estar presentes quando o momento da decisão chegar, para que possamos convidá-los a se unir ao povo de Deus com o Cordeiro no Monte Sião. E aqui o guia coloca uma pedrada, um tapa de luva para a gente aqui, ó. Não precisamos inventar meios e métodos, porque nunca fomos responsáveis pelo trabalho de Deus. Então, às vezes a gente vê muita gente se preocupando com os afazeres, os métodos, o jeito, né, as decorações, né, inventando mirabolância e não faz o simples, o básico, que é o simples que funciona, é o básico que funciona, é pregar a palavra de Deus, a verdade, de forma simples. Porque é o simples que é duplicável. E às vezes se você faz muita mirabolância, cheio de ideias, inovações, metodologias complicadas, né, chiques demais, a pessoa que está aprendendo, ela vai falar, eu não consigo fazer isso, né? Então eu não vou conseguir duplicar, levar, fazer o que ele está me ensinando a fazer. Então quanto mais simples, mais duplicável é. Essa é a missão que a gente tem aqui. Lógico que também não é por isso que a gente vai fazer tudo de qualquer jeito, né?
fazer de qualquer jeito, com negligência, sem qualidade. Não é isso, a gente tem que fazer o melhor, sempre buscar dar o melhor, mas nunca deixar de fazer por conta de achar que não está bem feito, que não está na perfeição que a gente gostaria de ter. Então, tem um outro ditado que fala que feito é melhor do que perfeito. Então, Deus quer que a gente faça. Ele que vai usar e vai fazer a perfeição através de nós, tá bom? Então, muito bacana isso aqui pra gente lembrar de fazer a nossa parte e não ficar de mimimi, dando desculpa porque não fiz porque eu queria desse jeito e não tá assim. Não foi assim que eu programei, não foi assim que eu planejei, não foi assim que eu queria. E tem muita gente que deixando de fazer a obra de Deus por conta disso, né? De perfeccionismo, né? Então, o equilíbrio é sempre importante. Não fazer de qualquer jeito, de negligência, sem qualidade, mas também não querer fazer a perfeição pura achando que é isso que vai fazer as pessoas se converterem. Não é isso. É o Espírito Santo que faz a obra dele, do jeito que for, não é? Dê o seu melhor, mas faça, independente de não estar do jeito que você gostaria, tá bom? Então vamos ver aqui, ó, Ellen White, como sempre, dando mensagens importantes aqui pra gente. E o segredo pra gente ser usado de fato, né? E ser luz, brilhar, é a gente primeiro ter isso dentro de nós. É a gente estar contrito com Deus. E Ellen White traz essa mensagem aqui, da observância. Como é que está o nosso relacionamento com Deus? A nossa obediência. Não adianta eu querer dar o que eu não tenho, né? Falar de Deus, falar da verdade dele, da Bíblia, se você está falhando, se você está errando, está desobedecendo, né? Então ela coloca aqui, ó, Cristo valoriza a obediência de seu povo aos mandamentos de Deus, que deve conhecê-los bem e aplicá-los em seu cotidiano, no dia a dia. Ninguém consegue guardar os mandamentos de Deus, exceto se estiver em Cristo e Cristo nele. Então muita gente fala, é impossível guardar. É se você não tiver contrito com Deus. Quando você se apega a Deus, comunhão todo dia, fica mais fácil, né? O fardo se torna leve, o jugo é leve, né? E não é possível estar em Cristo conhecendo os mandamentos e desconsiderar qualquer um deles, por menor que seja. Por meio da obediência firme e voluntária à sua palavra, demonstra-se o amor ao Filho de Deus. Não guardar os mandamentos de Deus é desamá-lo. Ninguém guardará a lei de Deus, a menos que ame aquele que é o unigênito do Pai. E se o ama, expressará seu amor e obediência a ele. Cristo diz, aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Como está em João 14, 21. Em todas as suas emergências e perplexidades, ele terá um ajudador em Jesus Cristo. E às vezes a gente não entende isso, né? A nossa comunhão, por isso que é importante estudar diariamente, separar aí 30 minutos, 1 hora, estudar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus para você estar ali protegido com Jesus. E aí fica mais fácil, Jesus te usa como instrumento dele, porque você se torna templo do Espírito Santo. Olha aqui o que a profetisa Ellen White coloca, ó, que Cristo se manifestasse aos seus discípulos e ainda assim o mundo não percebesse, era um mistério para eles ali. Como é que Jesus está fazendo isso tudo aqui e ainda tem gente que não percebe, não encontra, né? Eles ficavam ali indignados, mas também não olhavam a carapuça para cima de si, né? Eles não conseguiam entender o sentido espiritual de muitas palavras de Cristo. Então, eu estava ali com Jesus, Jesus falando, e eles ainda não entendiam. E eles estavam questionando também por que os outros não viam Jesus como eles, né? Então, pensavam apenas na manifestação exterior, visível. Não conseguiam aceitar o fato de que podiam ter a presença de Cristo com eles e ainda assim Jesus ser invisível ao mundo. Não entendiam o significado de uma manifestação espiritual. E aqui ela coloca, o grande mestre, Jesus anelava dar aos discípulos todo o encorajamento e conforto possíveis, pois eles seriam duramente provados. E é o que Jesus quer da gente, né? Quer dar coragem, capacitação, né? Porque a gente vai viver um mundo de aflição, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, né? Ele fala, né? Porque ele venceu. Tudo isso Jesus falou porque era difícil para os discípulos compreenderem as suas palavras. Ainda tinham que aprender sobre aquela vida espiritual que poderia lhes dar o poder espiritual de que tanto necessitavam. E aí é comunhão, né? A promessa de um Consolador apresentou uma rica verdade a eles. Assegurou-lhes que não perderiam a fé nas circunstâncias mais difíceis. O Espírito Santo enviado em nome de Cristo deveria ensinar-lhes todas as coisas e trazer todas as coisas à lembrança deles. O Espírito Santo seria o representante de Cristo, o advogado que constantemente intercederia pela humanidade decaída. E aqui ela finaliza, aquele que conhece o fim desde o princípio, previu o ataque dos agentes satânicos e cumprirá sua palavra aos fiéis em todas as gerações, em todas as eras. Essa palavra é segura e firme, nenhum i ou um tio dela falhará. Se o homem se mantiver sob a proteção de Deus, seu estandarte estará sobre ele como uma fortaleza inexpugnável. Ele comprovará que sua palavra é segura, nunca falha, pois é como a luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clarei tudo, como está em 2 Pedro, capítulo 1, verso 19. Ele, o Filho da Justiça, surgirá, trazendo salvação nas suas asas. Amém, né? Então, que Deus nos use, que a gente seja templo do Espírito Santo de fato, né? Que a gente busque comunhão,
colocar Deus no nosso dia. São 24 horas e às vezes a gente gasta tempo com tanta porcaria, tanta besteira, com rede social, com televisão, né? Com conversas vãs e esquece de estar se apegando à palavra de Deus, né? Que é o nosso alimento para nos manter firmes, perseverantes e com conteúdo para levar a mensagem, né? E mais do que conteúdo, mais do que nossas habilidades, competências, talentos, dons, a gente precisa estar com o corpo de fato aberto, receptivo para o Espírito Santo agir através de nós, tá bom? Então é isso, finalizamos a semana, o estudo dessa semana aí nos Salmos, parte 2. Semana que vem tem mais, vamos iniciar amanhã, né? Um tema novo. E aí, espero que você tenha gostado, acompanhado aqui tudo que a gente tem visto, tá bom? Amanhã a gente começa um tema novo, bem interessante, tá aqui, ó, para quem o fim tem chegado. E aí, eu espero que você acompanhe aqui o estudo de amanhã também. Então, vou esperar você pra gente iniciar um novo tema amanhã, tá bom? Então, se você tá gostando, curte aí, comenta, se inscreve aqui no canal, clica nesse sininho, porque você vai receber avisos, notificações fazendo isso, de tudo que eu postar aqui no canal, de várias coisas, não só de alimento espiritual, mas de negócios, investimentos, educação financeira, utilidades públicas, muita coisa legal, tá bom? E curtindo, comentando, como eu sempre digo, se inscrevendo, você vai demonstrar que isso aqui é importante, esse conteúdo, e o YouTube vai mandar para outras pessoas que a gente não conhece. Então você vai ajudar a ser um missionário, a levar essa mensagem mais longe. Então conto com você, vai ser de graça, não custa nada, mas vai ajudar a mensagem de Deus a ir mais longe, tá bom? Então, até amanhã, desde já um ótimo sábado, um forte abraço, sucesso e fique com Deus.